Nessa manhã o Senhor reservou um momento especial para todos nós e estarei trazendo a palavra de Deus para vocês nessa manhã. Não, Ingrid? Está com sono? Peço ao Senhor que abençoe tremendamente, que Ele possa me usar da maneira e do jeito que Ele quiser para trazer a palavra dEle do jeito que Ele quer, do jeito que tem que ser. E o Senhor, Ele tem, todas as vezes, eu acho que todas as vezes que eu vou estudar para trazer uma palavra, depois que eu monto a pregação, eu vejo que aquela palavra foi direcionada para mim primeiro. Ele me corta bastante, ele me exorta bastante em cada vez que eu vou trazer uma palavra. Falei, pelo amor de Deus, como eu preciso melhorar. E Ele vai me usar e ao mesmo tempo vai me corrigir e vai me consertar. Da mesma forma que Ele vai trazer essa palavra para toda a igreja, e eu acredito que vai haver uma correção, um acerto muito grande na vida de cada um de nós. Amém? Nós estamos tendo um encontro com Deus lá no sítio, lá com o pastor Isaac. Nós ontem tivemos o privilégio de jantar lá, eu e a Delmara. Jantamos com ele lá e foi um momento de muita risada, cara. O pastor Isaac é fora do normal. E aí quase que passa do meu horário lá, com aquelas risadas dele, eu tendo que estudar. Eu falei, pastor, deixa eu ir lá, cara. Mas o papo era tão gostoso, as brincadeiras que ele faz lá é tão legal que você perde a hora, né? Você vai embora, se envolve ali com as palavras dele, com as brincadeiras dele, e ele pega no pé da esposa do pastor Robson, do Robinho. Misericórdia, ela tem muita mansidão e domínio próprio, porque ele pega no pé dela o tempo todo. E aí ontem eu também soube algumas coisinhas dele, né? Que eu guardei na minha caixa lá, deixei guardado, para quando ele vier para cima de mim, eu já tenho a Télia, a esposa dele, a pastora Télia, ela falou algumas coisas lá dele lá, que eu guardei, não vou falar para ninguém, mas quando ele vier para me pegar em alguma maneira, eu vou falar, pastor, lembra daquele dia lá no sítio? Naquela janta? Tem algumas coisas guardadas aqui na minha caixa de e-mail aqui, que eu não vou jogar fora. Amém? Mas foi maravilhoso, está sendo um encontro muito legal lá, muito gostoso o encontro deles também. Estão fazendo um processo lá da gente. O pastor, descobri também, pastor Sérgio, que o pastor Tiago passou também lá, né? Passou no legendário lá. E foi muito legal. Nós conversamos bastante lá e foi gratificante demais a noite com eles lá, o dia lá com eles. E eles hoje estão terminando também o encontro deles, está sendo maravilhoso, né? Eles fizeram o mesmo processo que o nosso lá, na parte do encontro lá, quem participou do último encontro. E ficou muito legal, como o nosso também ficou. Amém? Todos estão bem acordados nessa manhã? Dá um glória a Deus só para eu sentir essa... Amém. Você é livre para dar um glória a Deus nessa manhã. Não deixe o sono, não deixe a preguiça. Precisamos colocar que nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Se você saiu de casa com esse propósito, faça com a mesma intensidade que você saiu de casa. Não deixe o sono te pegar, né? Seja um Paulo nessa manhã. Da mesma forma que ele perseguiu os cristãos, depois que ele se converteu, ele teve o mesmo vigor, a mesma disposição, a mesma autoridade para poder também evangelizar as pessoas. E nessa manhã você chegou aqui para adorar ao Senhor. Nada mais. Nada pode tirar a nossa concentração, nada pode tirar o nosso foco, que é adorar ao Senhor. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre um grande homem de Deus aqui, que é Neemias. Neemias é um cara tremendo, um homem fora da curva. E nós aprendemos muito com Neemias. É um super líder. Ele tem diversas qualidades aqui, diversas atribuições que ele pode nos acrescentar muito nessa manhã. É um líder top, é um sacerdote fora do normal. É um cara que a gente vai lendo e vai entender que ele vai ver que ele entende de política, ele entende de relacionamento, ele
ele tem o temor ao Senhor, ele é um cara dedicado à obra do Senhor. É uma constelação de informações aqui que nós temos através desse homem. E para acompanhar essas informações que nós vamos ter aqui, pode colocar aí o tema, por favor? Nós vamos falar nada menos que sobre restauração. Eu espero que tenha alguns aleluias, alguns glória a Deus, que vai ser um pouquinho difícil de ter. Mas, depois que a palavra for diluída, depois que o Senhor começar a falar com a gente, aí eu preciso ver esse glória a Deus. E nada mais, nada menos que restauração. E para que não fique... para que tenha o conhecimento e o entendimento de todos sobre o que é uma restauração, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é uma restauração? Restauração é uma coisa que você leva tempo, precisa ter dedicação, precisa ter esforço, não é feito de qualquer jeito, e a maioria das vezes leva gasto, é caro fazer uma restauração. Uma restauração é totalmente diferente de um reparo, de uma reforma. Você faz um reparo, ou na verdade não é a palavra, não é reparo, é reforma. Uma reforma você faz ela da maneira que você quer e do jeito que você quer. Não é isso? Se você precisa fazer uma reforma na sua casa e você quer mudar as posições da sua parede, a posição do sofá, você muda lá do jeito que você quer. Eu quero fazer dessa forma, é do seu jeito. Mas a restauração não é do nosso jeito. A restauração, a gente precisa voltar às nossas origens. A gente precisa voltar da maneira e do jeito que nós fomos criados para ser. Isso é uma restauração. A restauração, ela precisa ser da mesma forma, do mesmo jeito, com cada detalhe que nós fomos feitos para ser. Por isso ela demora, ela tem tempo, ela tem gasto, não é fácil fazer. E aí, para falar sobre essa restauração, vamos dar um exemplo sobre um veículo. Vamos dar um exemplo do Fusquinha. Vamos voltar lá atrás no tempo. Uma restauração em um carro, em um Fusca, vamos botar assim, não é barato. Sai caro. Porque uma restauração você precisa... se você for restaurar esse Fusquinha, você precisa colocar as coisas originais naquele carro. Você não vai pegar um Fusca lá, se você fazer uma reforma nele, você vai pegar uma roda de um Gol e vai colocar nele. Vai pegar um retrovisor elétrico e vai colocar nele. Vai pegar uma multimídia e vai colocar nele. Isso é uma reforma, você vai fazer do jeito que você quer. Mas uma restauração, você vai precisar buscar nos detalhes, nos mínimos detalhes, como ele foi fabricado e como ele precisa ficar. Então você vai buscar o retrovisor original daquele carro. Se ele é um carro de 74, 66, aquele Fusquinha bem antigo. E, inclusive, acho que foi o pastor Jorge que estava comigo, não foi, pastor? Nós paramos do lado de um... Quem estava comigo? Paramos no sinal do lado de um rapaz com um Fusquinha. Não lembro quem estava, cara. E aí eu estava no carona, alguém estava dirigindo. Era o Edson? Edson, cadê o Edson? Tá aí? Foi Edson. Ô, Edson, por que tu não fala, cara? Fala, eu aqui. E aí, paramos, não foi, Edson? Que Fusca lindo. Todo original, tudo, a roda. Então, aquele cara, ele foi minucioso, ele foi lá nos detalhes, ele foi pesquisar a roda que aquele carro tinha, ele foi ver o retrovisor, ele botou e estava com um sonzinho, um ambiente lá, né? Ambiente não, não era muito bom o som, né? Acho que era original, um funk melos, acho que era do tempo do Fusca mesmo. Mas ele buscou qual era o banco que estava naquele carro na época, qual era o retrovisor, qual era o painel, qual era a buzina. Ele busca detalhes sobre isso. Então, isso é uma restauração. E o Senhor vem falar nessa manhã que nós precisamos ser totalmente restaurados. O Senhor vem trazer na nossa manhã que nós precisamos voltar à origem.
aquelas adaptações que nós fizemos na nossa vida durante esse tempo precisam ser retiradas. Aquelas adaptações, aquelas reformas aquele jeitinho brasileiro, o Senhor quer retirar nessa manhã totalmente da nossa vida. Ele vem trazer a nossa memória que a gente precisa buscar lá no início de tudo, como que nós fazíamos, como que nós éramos, a maneira que eu adorava, a maneira que eu orava, a maneira que eu me dedicava para fazer a obra do Senhor. Eu preciso voltar e fazer essa restauração na minha vida. Amém? Todos estão dispostos a voltar e a fazer essa restauração nessa manhã? E aí nós usamos esse exemplo de um Fusca para trazer esse entendimento para a igreja. Uma restauração, ela leva tempo, ela tem um custo muito grande, mas depois que ela está pronta, é bonito de se ver. Depois que ela está pronta, não existe falha, não existe desentendimento, não existe algumas coisas que colocaram que está funcionando de maneira errada. Então, quando a gente volta à origem, da maneira que o Senhor nos fez, tudo funciona corretamente. E aí nós estamos falando aqui de Neemias. Vamos iniciar falando, vamos ler aqui no capítulo 13, Neemias 13, 23. Põe para mim, por favor. Vou começar lá do final, tá bom? Neemias 13, 23. Nesta época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Além disso, a metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou de outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Aqui nesse período nós conhecemos essa passagem, sabemos como que é essa história. O povo estava saindo do cativeiro, que permaneceram lá durante 70 anos, e o profeta Jeremias profetizava sobre aquela nação que o povo precisava se arrepender, que o povo precisava voltar a adorar ao Senhor, o povo precisava voltar da maneira e da origem que ele foi feito para adorar ao Senhor, e esse povo ele começou a se perder e passou pelo cativeiro durante todo esse tempo. Porém, esse período, o cativeiro já havia acabado, mas a cidade estava em reconstrução. Essa cidade ela estava totalmente destruída, ela estava totalmente arrebentada, ela estava como um navio afundando cada vez mais. E nós observamos e aprendemos com isso que aquela nação ela estava em decadência, ela estava a pique, né? O navio estava afundando totalmente. Esse homem, esse Neemias, ele foi levantado por Deus para fazer essa restauração. E ele observou que naquele povo, naquele período, a sua cultura, a sua fé estavam destruídas. Os muros que trazem a proteção estavam destruídos. As portas que dão os acessos estavam totalmente queimadas. O povo estava totalmente disperso. E ele diz aqui no versículo 24 que, além disso, os seus filhos falavam outras línguas. Então, eles já tinham perdido o temor ao Senhor, e todo aquele mandamento que o Senhor trouxe, que era para ele não se casar com outras mulheres estrangeiras, eles estavam fazendo tudo errado. E eles se casaram porque o mandamento era esse: não se case, por quê? Você vai trazer maldições para dentro da sua casa. Não se case com mulher estrangeira porque você vai falar outras línguas. Os seus filhos vão falar outras línguas. Não se case com mulher estrangeira que vocês vão passar a adorar outros deuses. Vocês vão ter culturas diferentes se vocês se casarem com essas mulheres. E aquele período ali, aquele povo precisava de restauração. E havia perdido a moral, havia perdido o respeito, a disciplina, a honra ao Senhor, havia perdido totalmente, estava totalmente destruído. E nós, nos dias de hoje que nós observamos dentro da nossa igreja,
algumas coisas bem parecidas. Nós chegamos na igreja, em vez de dobrar os nossos joelhos, a primeira coisa que a gente faz aqui nessa manhã, quando a gente chega, é ir direto para a cantina ou então, na verdade, para o doce, para tomar um café. Na verdade, você saiu de casa para adorar o Senhor. Mas você, em vez de dobrar o seu joelho no altar e agradecer ao Senhor que Ele te deu um fôlego de vida, que Ele abriu os seus olhos nessa manhã, você vai fazer os seus desejos. Tomar um café, conversar, bater um papo primeiro para depois. E é bem simples observar isso aqui. Quando eu desci, eu vi que a igreja estava vazia ali. Falta de temor ao Senhor. Porque as pessoas não chegam para o louvor. Não chegam para adorar ao Senhor. Eles entendem que, na verdade, nós entendemos que vamos chegar depois do louvor, porque a palavra só começa depois mesmo. E a adoração ao Senhor? E o temor ao Senhor? E o choro? E a dedicação? Isso é uma restauração. Voltar da mesma forma que nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Nós fomos criados para nos ajoelharmos e entendermos que Ele é o único Deus. Ele é o Salvador da nossa vida. Ele é o que provém. Ele é o que traz os benefícios para a gente. Ele é que nos alimenta espiritualmente. Ele que é tudo para a nossa vida. E aqui nós observamos isso. Chegamos depois do louvor. Quando não isso, entramos no templo comendo e bebendo. E o que a gente tem mais observado é isso na igreja. As pessoas perdendo o temor ao Senhor e o respeito do templo do Senhor. Entrar na igreja comendo biscoito, entrar na igreja tomando café, entrar na igreja com um saco de pipoca, sentar. Aqui não é teatro, aqui não é lugar de você se divertir, isso aqui não é um shopping center. Nós precisamos entender que aqui é um lugar de adoração ao Senhor. Então, se você entra no templo do Senhor comendo com um saco de pipoca, com guaravita na mão, isso é uma falta de respeito. E quando não faz isso, começa a marcar os lugares, que é outra coisa também. Começa a marcar os seus lugares, marca lugar para a célula toda sentar. Entendo que existem pessoas que estão fazendo a obra, que gosta de sentar na frente, vai lá marcar o lugar, mas a maioria das vezes são pessoas que marcam o lugar para aquelas pessoas que não tem temor nenhum ao Senhor, que vai chegar depois do horário mesmo. Então marca o lugar para a pessoa que vai chegar atrasada. Quando é que essa pessoa vai sentir novamente e vai ser restaurado para que ele volte à origem que ele foi criado? Cadê o glória a Deus? E esse tempo aqui, o povo errava demais, e o erro, como nos dias de hoje, estava se tornando o certo. Existem coisas que estão erradas, ao ponto das pessoas já estarem acreditando que aquilo é certo. Então a pessoa que faz as coisas certas, as outras estão olhando e falam assim, cara, está tudo errado, não é assim que faz não. Se você chega numa padaria, no mercado, e a pessoa te dá um troco errado, e você vai lá e devolve, cara, está errado, você me deu, era para me dar só 5, você me deu R$20 de troco. A pessoa que está do lado fala, deixa de ser bobo, rapaz, pega esse dinheiro, porque o errado está se tornando certo. Em vez da pessoa devolver, a pessoa passou, a carteira do cara caiu, de vez dele ir lá e, amigo, aqui caiu sua carteira, ele deixa o cara embora para pegar, para ver o que tem dentro. No último culto nós tivemos um exemplo maravilhoso aí, né? Que uma pessoa perdeu uma carteira, né? E o irmão veio aqui e me entregou, pastor, alguém perdeu a carteira lá. E a pessoa que perdeu a carteira está se firmando na igreja agora, tá no início da sua caminhada. Imagine se ele pede a sua carteira na igreja e a pessoa não devolve a carteira dele. Dentro da carteira tinha um documento, tinha um cartão de crédito e tinha R$300 dentro da carteira dele. Então a gente ia perder uma alma porque falta de temor ao Senhor. Pegou uma coisa que não te pertence, devolva. Não é seu, devolva. Saiba entrar e sair dos lugares, seja educado. Seja sábio no falar.
Seja sábio no ouvir. Saiba entrar e sair dos lugares, para que as pessoas olhem e vejam em nós a presença de Cristo, a essência de Cristo, para que ele veja a essência dele, que nós possamos ser imagem e semelhança de Cristo. Essas coisas precisam ser feitas. E aí no versículo 24, e além disso, os filhos estavam falando outras línguas. Quais têm sido as línguas que os nossos filhos estão falando? O que nós estamos ensinando? Entramos na igreja, louvamos e adoramos, falamos a língua dos anjos, mas quando chegamos em casa, ouvimos música secular. Qual a informação que você está passando para o seu filho? Na igreja eu falo essa língua e lá fora eu falo outra. Na igreja eu sou educado, trato bem os meus irmãos, mas quando eu chego em casa, é tiro, porrada e bomba. Na igreja eu estou sorrindo para todo mundo, mas quando eu chego em casa, a minha cara é fechada. Na igreja eu demonstro ao meu filho que eu preciso ser honesto, eu preciso ser verdadeiro, eu não posso mentir, mas quando eu chego em casa e chega o cobrador, eu falo para o meu filho, avisa que eu não estou em casa. Essa é a língua que nós estamos levando para os nossos filhos. Qual é a língua que nós estamos falando? Do certo ou do errado? Qual é a língua que nós estamos falando? Estamos adorando Deus ou Satanás? Esse povo estava perverso. A casa estava destruída. Jerusalém estava totalmente arrebentada. Os muros estavam destruídos. E precisava um homem se levantar para restaurar aquele muro. E ele entendia que a restauração não é de qualquer jeito. Leva tempo, tem esforço. Ela precisa ficar do mesmo jeito que o Senhor construiu. Aquele muro precisava ser construído da mesma forma. As pedras precisavam ser colocadas da mesma forma que ele foi construído. Amém? No versículo 25. Por isso confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem as filhas deles se casassem com os filhos e com eles mesmos, com os filhos ou com eles mesmos. A ira se levantou sobre esse homem, porque ele via, ele trazia as instruções, ele falava, ele ensinava e o povo continuava errando. Ao ponto de um grande homem de Deus se irar, ao ponto dele falar que ele bateu, que ele arrancou os cabelos. Não ia arrancar os meus, nem do pastor Sérgio, mas arrancou o cabelo de alguns. E quantas vezes a gente separa isso na igreja? Você traz um ensinamento, às vezes as pessoas até vêm até a gente, pedir um conselho, falar o que a gente precisa fazer. Você vai lá e fala tudo, mas depois que você sai dali, a pessoa faz tudo errado. Aí ele vem depois tomar seu tempo, o tempo que é tão precioso, o tempo que você poderia estar se dedicando com a sua esposa, com seus filhos, porque aquela pessoa não ouviu. Então esse homem se irou, porque ele tinha temor ao Senhor, ele tinha ensinado da maneira que deveria ser a adoração, a maneira que os filhos precisavam se comportar. Os filhos não poderiam casar com outras mulheres estrangeiras. Estava acontecendo tudo errado, ao ponto dele se irar e até bater nesses homens e arrancar os cabelos dele. Os líderes de células estão aí? Como é que estão a sua mansidão, o seu domínio próprio com o povo? Na verdade, eu falei líderes de célula, mas isso serve para todos nós. Nós somos líderes. Você é líder do seu lar. Você jovem que ainda não é líder, mas quando você chega na faculdade, as pessoas também estão te olhando. Ou você está falando a língua do mundo, ou você está falando a língua dos anjos. O que você tem levado na faculdade, nas escolas?
Versículo 26. Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações. O Deus amou e fez rei de todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Está um exemplo aí de um erro. Entendemos que naquele período, ele se casar com outras mulheres era fazer uma aliança para que o seu poder se tornasse um pouco maior. Cada aliança que ele fazia com outros povos, ele se tornava um rei mais poderoso, com riqueza e governando outros lugares. Porém, ele também pecou porque se casou com mulheres estrangeiras. Então, ele saiu dos mandamentos do Senhor. Saiu da maneira que ele foi criado. Começou a fazer algumas reformas, criando muros onde não existia, colocando pedras onde não era para colocar. Aonde estão os nossos filhos? Qual é a língua que eles estão falando? E aí eu falo para vocês, consertem a sua vida. Paguem a que você deve, para que você tenha a sua consciência limpa na hora de deitar, que você tenha um sono do justo, para que as pessoas olhem para você e vejam um grande homem de Deus, e as pessoas não te acusem, porque você realmente não faz aquilo que o Senhor ordenou a fazer. Paguem suas dívidas. Aqueles que têm a PJ, conhecida PJ, é isso, né, pastor Jorge? Pensão judiciária, é isso, né? Você que tem a sua pensão judiciária, pague a sua pensão judiciária. Por 2 motivos. O primeiro, o seu filho precisa desse valor. E nos momentos bons para você fazer ele, você gostou, você foi bom demais. Mas a hora de pagar, para que compre um alimento, uma roupa, você não gosta. Essa é a primeira. A segunda é só para você não ser preso. A segunda é para você não ser preso, porque eu não vou te visitar na cadeia. E se você for preso, você vai ter que chamar o pastor Jorge para tentar te tirar dessa furada. E aí você vai gastar mais dinheiro, né? Porque o pastor Jorge é um excelente advogado, ele vai fazer tudo na planilha, tudo da maneira que ele, né? Tudo direitinho, passo a passo, vai te orientar da melhor forma para te tirar, mas eu não vou lá te visitar, não. Então são 2 motivos, seu filho precisa e o segundo, para que você não seja preso. Isso é um mandamento de Deus. São coisas que precisa voltar à nossa origem. Nós fomos criados para dar volta em ninguém, não. Nós fomos criados para dar golpe em ninguém, não. Nós não fomos criados para ser mais espertos do que o outro. Ou a graça nos alcançou? A graça nos alcançou. A velha criatura já foi morta, já está no mar de esquecimento. Não procurem trazendo o seu jeitinho brasileiro, trazer novamente brechas para a sua vida, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos. Esse tempo já passou. Não vamos correr o mesmo risco que esse pessoal estava correndo. E o que nos falta é ensinamento nessa igreja. É doutrina. É maneira que você precisa se comportar. Isso não falta. E com o livro do pastor Alexandre agora, tem sido uma ferramenta fundamental para a nossa vida. A cada página, a cada capítulo que a gente vai lendo ali, a gente vai se envolvendo mais e vai aprendendo mais. E no primeiro capítulo diz que tem alguém te olhando, não é isso? Como que as pessoas vão te olhar? Falando a língua dos anjos ou falando a língua dos homens? Tem sempre alguém nos olhando. A nossa atitude, nosso comportamento
vai trazer vida ou vai trazer morte para outras pessoas. Ou você vai salvar pessoas ou você vai jogar ele no lamaçal, porque ele vai olhar para você e se você for uma referência na vida dele, ele vai te copiar. Amém? Glória a Deus, sai um aleluia. Neemias, capítulo 3, versículo 28. Neemias 3, 28. Os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou o trecho do muro em frente à sua própria casa. Vocês podem ler comigo esse versículo aí para ficar bem frisado? 1, 2, 3. Peraí, vamos junto? Vamos junto no 3. 3. Cada um consertou o trecho do muro em frente à sua. Cada um consertou o trecho do muro em frente à sua. Está diminuindo? Cada um consertou o trecho do muro em frente à sua própria casa. O que o Senhor vai falando para a gente nessa manhã? Restaure a sua casa primeiro. Restaure o seu filho primeiro. Um restaurador, ele tem prioridade. E a sua prioridade é o seu casamento, é a sua casa, é o seu filho. Essa é a nossa prioridade. Algumas das vezes nós colocamos a urgência na frente da prioridade. A urgência sempre vai ter. As pessoas vão te ligar de madrugada, as pessoas vão te ligar a qualquer hora e falar assim, cara, é urgente. Sempre vai ser urgente. Mas você precisa primeiramente colocar a prioridade na frente da urgência. As pessoas vão tomar o seu tempo dizendo que é urgência, mas quando você chegar lá, são coisas que você já falou 10, 20 vezes para aquela pessoa. E aí você vai deixar a urgência na frente da prioridade e com isso os seus filhos vão estar falando outras línguas. Você vai deixar a sua esposa em casa à madrugada para você atender essa pessoa. Então a gente precisa ter prioridade na frente da urgência. Urgência sempre vai ter, ou não acontece isso? Ou só acontece comigo, ou com os pastores? As pessoas sempre precisam de ajuda. Eu não estou dizendo que você não vai ajudar, mas você precisa priorizar a sua casa. Você precisa priorizar a sua família, para depois você salvar outras pessoas. Ele está dizendo aqui no versículo 28, os reparos da porta de cima foram realizados. Cada um consertou o trecho de frente à sua própria casa. Então ele não foi no vizinho consertar primeiro o muro do vizinho para depois consertar o dele. Ele não consertou o telhado do vizinho, ele não trocou a lâmpada do vizinho primeiro, não. Primeiro ele consertou a dele. Chegue na sua casa hoje e observe quais lâmpadas estão queimadas lá. Quais lâmpadas que estão piscando. Qual é a parede que precisa dar um reboco? Qual é a parede que precisa levar uma pintura nova lá? Essas prioridades. E aí, às vezes, você está deixando de fazer a pintura da sua casa para pintar a casa dos outros. Você está deixando de consertar algumas coisas que Deus já te mostrou na sua vida para consertar dos outros. Mas, na verdade, como é que você pode consertar a vida de alguém se a sua é toda torta? Como que nós vamos consertar a vida de alguém se nós não consertamos a nossa primeiro? Primeiro a nossa vida, primeiro a nossa casa. Os princípios do restaurador, sua casa, seus filhos e a sua esposa.
Quem já andou num avião? Quem já voou aqui? Gostaram? Amor, né? Eu também amei, mas foi uma vez só. Eu quero que demore bastante para acontecer. É gostoso? É rápido? Né? Nós saímos daqui, foi para Porto Seguro, né? Porto Seguro. Parecia que eu estava no Rio de Janeiro ainda, porque quando eu vi, eu estava caminhando em Porto Seguro já, com 2 horas, eu acho. Em 2 horas nós estávamos lá, só não fomos mais rápido porque perdemos o voo. Né? Pastorzão que recomendou a gente a beça, chega cedo para a gente não perder, chega cedo para o despacho da mala, olha, vocês não vão fazer isso. Aí estava eu e o pastor Sérgio lá, e cadê ele? Pegou o caminho errado, misericórdia, depois chegou correndo a beça, imagina o pastor Alexandre correndo no aeroporto com a mala dele, desesperado, perdi o voo. Mas foi tudo no propósito de Deus, né, pastor Sérgio? O nosso voo que fazia, eu não sei o nome que se dá lá, conexão em vários, uma passagem que a China comprou pra gente lá, abençoada, que parava em 10 lugares até chegar em Porto Seguro. Aí o Senhor foi generoso conosco e mudou todo o trajetório lá. E quando o pastor Alexandre chegou, depois ele também usou a unção, o poder, a autoridade dele, foi lá com a palavra, né? Só uma palavra, convertendo já o rapaz consegui mudar a sua passagem aqui. Vocês faziam 3 conexões, agora você vai fazer só uma. Eita glória! Mas voamos. E aí o que eu quero falar com vocês sobre isso? Falei do avião. Avião e no navio também acontece isso. Geralmente quando você entra no avião, a aeromoça vai lá te passar as instruções, não é isso? Eu não lembro exatamente qual eram as instruções, mas eu sei que ela ficava uma voz no fundo lá, falando, e ela ficava ali fazendo uns sinais, né? Caso aconteça isso, você aporta à direita, ela fazia assim. Caso aconteça, você vai sair por aqui. Caso uma emergência, você... Aí ensinava a colocar o cinto, né? Aperte seu cinto. Trá! Quem lembra do trá? Olha como que a igreja está mudando. Olha a quantidade de pessoas que tem. Levanta a mão aí, vocês que participaram da montanha-russa. Olha aí. Uma rotatividade muito grande. É outra coisa que eu estava conversando com a minha esposa, essa rotatividade na igreja. Por que tanta rotatividade? Por que tanta troca? Por que tantas vidas vêm aqui, se rendem ao Senhor? Todos os dias tem conversões nessa igreja. Então não falta palavra, mas o que está acontecendo? Onde está o erro? E voltando ao avião, essa aeromoça, ela mostra as saídas, como se coloca um cinto, caso aconteça isso, aquilo. E uma das coisas que acontece caso haja uma turbulência, as máscaras cairão. Não é isso? Só que se aquela máscara cair, cara, eu já fui há muito tempo. Porque se a máscara cair, gente, concorda comigo? Se a máscara cair, porque já deu ruim. Já deu ruim. É maravilhoso, né? Quando tu tá lá em cima, quando tu sobe é terrível, quando depois que fica ali no modo avião ali, que vai tranquilinho assim, pô, muito lindo, né? Aquelas nuvens ali. Mas quando você olha lá para baixo, que você vê um monte, uma maquete mesmo, um monte que é gigante aqui, a gente vê parece um punhado de açúcar. E eu pensei, gente, não tem nenhum acostamento aqui para... Na minha cabeça, deu Mara se tremendo todo, e eu falei, gente, não posso, tem que passar segurança para ela, não posso. O pastor Alexandre olhando para mim, ver se o que eu ia fazer, qual era a reação, querendo botar pilha, né? E eu lá pensando, só na minha mente, gente, não tem acostamento. Se acontecer alguma coisa aqui, não tem jeito, cara. E aí as máscaras vão cair, o que vai adiantar essa máscara, cara? Mas o que a gente quer trazer sobre isso? Sobre a máscara. As máscaras vão cair. E as máscaras, ela é individual. A máscara não é para você colocar no seu irmão do seu lado. Primeiro você coloca a máscara em você.
Primeiro você respira, primeiro você pega o ar, primeiro você salva a sua vida, para depois salvar o outro. Se você pegar essa máscara que caiu para você individual e você colocar no seu irmão, você vai morrer e você não vai salvar mais ninguém. Então as máscaras é para isso. Estou falando de máscara do avião, não é a máscara que você coloca quando vai para a célula e depois tira, não. A máscara do avião vai trazer um oxigênio, vai trazer um renovo para você. E o Senhor está dizendo nessa manhã, coloque a máscara em você primeiro. Salve a sua vida primeiro. Depois que você estiver firme, consolidado, você salva a vida do seu lado. Você, sacerdote, coloque o seu casamento em dia primeiro, para depois salvar o casamento do outro. Não tem como você aconselhar uma pessoa sobre casamento se o seu casamento está tudo errado. As máscaras são isso. Salva você primeiro, coloca a respira, pega o fôlego, depois coloque a máscara no irmão do seu lado. Amém? Eu falei do navio, também tem essas orientações lá, também que é a mesma coisa, não está no ar, mas está no mar, né? Se acontecer alguma coisa ali, né, tem uma instrução lá, e do navio é mais rigorosa, né? Que ele tem um horário, 1 hora de instrução lá, você vai todo mundo lá para cima, num setor, e você fica todo mundo lá, coloca o colete, faz todo o movimento, e você tem que copiar aquilo ali. Eu falei, gente, se isso afundar, o que vai adiantar esse colete aqui com essa água gelada, né? Mas são orientações que o Senhor traz para a gente nessa manhã, demonstrando através de uma máscara que a gente precisa melhorar a nossa vida, nós precisamos melhorar o nosso comportamento, as nossas atitudes. E lá em Mateus, coloquem em Mateus 7, vai dar um exemplo muito melhor sobre isso que eu estou falando. Mateus 7, do versículo 3 ao 5. Posso? Está intercedendo aí, pastor Sérgio? Amém. Glória a Deus. Mateus 7, capítulo 3. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco nos seus olhos? Como pode dizer ao amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco que existe nos seus próprios olhos? Versículo 5, hipócritas. Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você poderá enxergar suficiente para tirar o cisco no olho do seu amigo. Completou aqui a fala da máscara, todo o exemplo que eu dei da máscara, é isso. Tire o cisco que está nos seus olhos primeiro. Você não pode socorrer alguém se existe um tronco nos seus olhos. Como é que você vai enxergar se você está cego? Como você vai enxergar se existe uma escama nos seus olhos? Como está o nosso carro? Como está a limpeza do nosso carro? Como está a limpeza da nossa casa? Como está a organização da nossa vida? Como está a nossa vida financeira? Está organizada ou está de perna para o ar? Ou está como um navio, a pique, já próximo de afundar? Eu vou trazer um exemplo aqui, mais uma vez aí, toda vez a gente fala a mesma coisa, né? Sobre as pessoas que trabalham com Uber. Como está a limpeza do seu carro? Na verdade, quem trabalha com Uber, você é o patrão. Você é o dono desse negócio. Como você tem tratado essa ferramenta que o Senhor te entregou? E aí quando eu tenho essa oportunidade, eu falo assim, até mesmo para meus filhos, cara, sai de casa
Vai trabalhar de calça, bota um tênis, bota uma blusa. É a aparência, é a maneira que você vai entregar para as pessoas vão entrar no seu carro, eles vão enxergar um punhado de areia no chão ou eles vão ver um carro limpo, organizado e cheiroso. É sobre isso que nós estamos falando aqui, organização. E essa organização, essa restauração, ela vem do nosso casamento, ela vem da vida dos nossos filhos, ela vem do nosso trabalho, da maneira do nosso comportamento, como nós estamos lidando com os irmãos dentro da igreja. Restauração. Como está a grama de frente ao seu quintal? E aí o Uber, fala do Uber, que assim, é importante, cara. Eu sei que você é dono do seu negócio, mas se você vai dirigir de camiseta, de chinelo, de bermuda, é uma aparência muito ruim. Talvez aquela pessoa que, acho que tem esse negócio de estrelinha e vai te dar uma pontuação lá, vai ser sempre baixa. Aí você fala assim, poxa, por que minha vida não flui? Por que minha pontuação é sempre baixa? É bem simples, você não precisa de muita gente para falar isso para você. Para e olha lá para o teu carro, vê como é que está a limpeza dele. Vê que está a organização dele, vê como que você está saindo de casa para trabalhar. Vê como é que está a limpeza da sua casa, a limpeza do seu terreno. Eu já vi o Alan ali no canto ali, vou dar um exemplo do Alan também. Fica calmo, Alan, vai ser bom. O Alan, recentemente, ele resolveu, aleluia, glória a Deus, resolveu dar uma limpeza lá no quintal lá da casa de Rod. Aí pegou a máquina, foi lá e tesourou tudo, limpou tudo, pintou o muro. Falei, gente, o que está acontecendo com o Alan? Limpou tudo, limpou a frente, pintou o muro, pintou as grades, ficou tudo limpinho lá na frente. E o que aconteceu? O vizinho olhou para aquilo e se espelhou nele. No outro dia, o vizinho pegou lá a máquina e cortou também do lado dele, porque o dele ficou baixo, do cara ficou um matagal. Tinha panto, tinha onça, tinha tudo lá dentro. O Alan deve ter tirado umas 10 onças lá da casa de Rod. Mas ele olhou para o Alan, o que ele fez, ele se constrangeu. Ele falou, gente, está tão perfeito aqui o quintal dele, o meu está essa bagunça. Ao mesmo tempo, ele foi lá e cortou a grama dele também, pintou. Plantou uns coqueirinhos na frente dele e ainda ofereceu ao Alan. Alan, quer uns coqueiros? Eu tenho aqui. Planta também aí na frente que vai ficar muito bonito. É isso que a gente está falando. A nossa organização, o nosso comportamento, as nossas atitudes, a restauração de Cristo na nossa vida vai trazer vida para outras pessoas. Vai trazer entendimento para outras pessoas. Vai tirar essas pessoas do comodismo. Mas você precisa ser exemplo. Não tem como. O vizinho, até o momento, o vizinho não tinha cortado grama nenhuma, porque a frente do Alan estava com matagal. A partir do momento que ele resolveu consertar o muro de frente à sua casa, como Neemias fala aqui, o sacerdote consertou o muro de frente à sua casa. Houve um constrangimento, houve um ensinamento sem usar palavras, só com as atitudes e o comportamento. Essa pessoa fez uma transformação na casa dela através do exemplo que ele viu do lado dele. Agora, qual o exemplo que nós estamos dando para o nosso vizinho? A respeito também lá da máscara, eu acabei pulando aqui, às vezes pode ter um entendimento de que é egoísmo demais você colocar a máscara em você. Na verdade, não é egoísmo, isso é sabedoria. Sabedoria. E algumas das vezes a gente precisa ser egoísta para que seja sábio. Colocar a máscara é sabedoria, mas ao mesmo tempo é o egoísmo que vai te trazer uma sabedoria. Deu para entender? Ou foi igual a Dilma aqui que saiu aqui? Não, né? Sabedoria. O egoísmo algumas vezes te traz sabedoria. É preciso você salvar a sua vida para depois salvar a de outros. Já estão quase indo para o final, tá? Fique tranquilo.
Daqui a pouco vai subir a dobradinha. Já ficou preocupado, né? Se tiver dobradinha, vai passar da hora. O domingo não é do Senhor? É isso aí. Então, a gente pode esticar aqui, né? Neemias 3, versículo 29 ao 32. Olha aqui o exemplo alcançando outras pessoas. Neemias 3, 29 ao 32. Depois deles, Zadok, filho de Emer, também consertou o trecho do muro em frente à sua casa. Ao seu lado estava Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Versículo 30. Ananias, filho de Selemias, o Armum, sexto filho de Zalaf, misericórdia, consertaram o trecho seguinte, enquanto Mesalão, filho de Berequias, consertou o trecho de frente onde ele morava. Malaquias, um dos ourives, consertou o muro até as casas para os servidores do templo e para os negociantes, em frente à porta da guarda. Então continuou o trabalho até a sala superior da esquina. Os outros ourives, negociantes, consertaram o muro desde a sala superior da esquina até a porta das ovelhas. Então, através de uma atitude de uma pessoa, os outros começaram a fazer a reforma, a restauração da sua casa e da sua vida. Através da restauração da minha vida, colocando de volta a origem na maneira que o Senhor nos fez, Ele alcançará outras pessoas, outras vidas. E essas pessoas vão ver você como um exemplo. Eles vão ver que você não perdeu a intimidade com Deus e a língua que você fala ainda continua sendo a língua dos anjos. O seu comportamento, as suas atitudes continua sendo da maneira que o Senhor te criou. Comportamentos e atitudes transformam a vida de muita gente. Neemias 4:1. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu falei sobre Uber, eu trabalhava com carro, trabalhando para a Telemar lá, né? E existia um rapaz que trabalhava com a gente trabalhava com carro próprio, né? Alugado lá para a empresa. Existia uma pessoa que trabalhava com o carro dele e era muito ruim. Muito ruim, muito ruim. E aí, para piorar a situação, ele morava ali em Camará. Eu não sei exatamente onde era, mas é do lado da Rede Vinho ali. E aí eu fiquei até com pena do rapaz, teve uma operação lá que simplesmente o pessoal lá da comunidade, lá, os meninos lá, correram dos policiais e se esconderam atrás do carro dele, cara. No outro dia o rapaz chegou lá para trabalhar com o carro, parecia uma peneira. Aí eu falei, gente, piorou a situação do teu carro. Piorou, cara. E aí ele falou assim, cara, não vou mexer não, deixa isso assim mesmo. Eu falei, cara, como é que você vai andar na rua trabalhando com o carro com as marcas de tiro aí, cara? Tá doido, toda blitz que você passar, o cara vai te pegar. Ah, não estou esquentando não. Já comecei a falar a língua do mundo. Não esquento mais para nada. Desse jeito está bom. Depois eu levanto, eu tá com um plastique aqui, é plastique, né? Massa poliéster. Eu taco aqui, passo um pincel e tá bom. Boto isso aqui, continuo trabalhando. Afim, final de contas, ele passou depois, no outro dia, vindo para cá para trabalhar, ele trabalhava aqui em Realengo, chegou na frente, passou de frente com a blitz. O policial parou ele. Aí ele já estava com o carro todo arrebentado. E aí descobrimos que ele também não tinha documento. O policial, cadê o documento? Ah, não tem. E esses furos aí no carro, o que está acontecendo? Ah, foi lá, foi vocês mesmo. Foi vocês mesmo que furaram. Estava lá, meu carro lá, entraram atrás dele. Aí o policial, Jesus, cara, eu vou rebocar seu carro. E aí ficou ali, né?
aquele jogo de empurra para lá e para cá, o policial querendo uma oferta, e ele se esquivando de um lado para o outro, aí a oferta ossada, policial, e ele não tinha R$1 no bolso, porque estava com o carro todo furado, documento atrasado, pneu ruim, tudo ruim. Exatamente falando a língua dos homens, a língua do mundo. Ele não consertava nada, nem o seu próprio carro ele consertava. Aí chegou o ponto que ele estava tão largado que ele falou, eu não acreditei que ele fez isso. Ele falou assim, e aí, o que tu fez? Porque depois ele chegou com o carro, né? Eu falei, e aí, o que tu fez? Tu tá com o carro aí, cara? Ah, não, o policial queria lá uma oferta. Eu falei, não tem dinheiro, cara. Aí ele falou assim, vê alguma coisa aí. Não tem. E aí, cara, o que tu vai fazer? Ele falou assim, quer saber, cara? Eu já liguei aqui para um colega meu, eu vou trabalhar junto com ele no carro. Leva esse carro aí que eu vou embora. E saiu andando, deu uma de maluco, falou, o carro deixa aí, vamos embora. Aí me pegou, e aí ia pegar carona com outro lá que já tinha ligado para poder trabalhar, né? Pastor Jorge, na época podia fazer isso, né? Vamos trabalhar junto. Aí fazia o serviço de um do outro num carro só. E o policial falou, volta aqui, cara, tu tá doido? Volta aqui. Aí, não, tu não quer levar? Eu não tenho nada. Leva isso aí, cara, se eu só tirar essa ferramenta aqui, que é a única coisa que vale aí. Pegou as ferramentas dele e saiu, o policial, volta aqui, cara, some daqui com esse carro, cara. Pega, vai embora. O cara pegou o carro e subiu. O policial falou assim, não vale nem a pena eu chamar um reboque. Vou perder tempo, tá arriscado o cara do reboque me pegar ainda, porque para que tu me chamou para pegar um carro desse, cara? Parece um queijo todo furado. É um nível. E aí, se você for ver a vida dessa pessoa, não prospera, não sai do lugar. Está sempre ali na mesma dificuldade, na mesma peleja ali, cara. Porque ele resolveu largar de mão, assim, não quero mais, tá bom, isso aqui. Ele se conformou com aquilo ali, com um pouco, com a miséria. Cara, nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós somos herdeiros. E por que nós vamos andar de qualquer jeito? Por que nós vamos nos vestir de qualquer jeito? As pessoas precisam olhar para a gente e ver algo diferente, ver uma luz, ver prosperidade, porque o que adianta? Ele está na igreja, mas olha lá como que é a vida dele. Como que você vai alcançar alguma alma, alguma vida dessa forma? Glória a Deus. Nem li, né? Neemias 4. Sambalate ficou furioso. Olha o Sambalate aí. Sambalate ficou furioso quando soube que estavam reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus companheiros e dos seus oficiais dos exércitos samaritanos: o que esse punhado de judeu fraco pensam que estão fazendo? Imaginam que são capazes de construir um muro em um dia, só porque ofereceram algum sacrifício? Pensam que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiraram do monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá para esse muro de pedra desabar. O que nós precisamos entender é que os opositores sempre vão existir. Os opositores sempre vão existir na nossa vida. E não vai ser só com um ou com outro, não, vai ser geral. Quando você der o primeiro passo e resolver mudar a sua vida, algumas pessoas vão se levantar, alguns opositores, alguns sambalates vão se levantar sobre a sua vida. Talvez você vai tomar uma decisão e falar assim, cara, eu vou investir agora uma estrutura metálica, eu vou construir em ferro, vou comprar ferro. Aí o opositor vai falar assim, tá doido, cara, para que você vai comprar ferro? Olha o preço que o ferro está caríssimo. E aí outra pessoa resolve investir a vida financeira dele com compra e venda de carro. Aí o opositor vai se levantar, cara, para que tu vai fazer isso? Tá maluco? Comprar carro?
perde tempo, vai ter que reformar, vai ter que ajeitar tudo para até você vender, para ter um lucro. Não vale a pena não. Opositores vão se levantar. Você vai decidir fazer uma faculdade e as pessoas falam assim, cara, já está com a sua idade, para que vai fazer faculdade essa hora? Perca de tempo, tu vai ficar na sala de aula, tudo de novo. Opositores, Sambalate, vão se levantar sobre a nossa vida. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã para todos nós, volta à origem. Faça uma restauração na sua vida. Não permita que Sambalate e Tobias influenciem na sua decisão financeira, na sua decisão sentimental. Não permita que Sambalate dê pitaco na sua vida. Não permita que Sambalate venha ensinar os seus filhos a maneira e a língua que ele vai falar. E aí, quando ele se levanta, quando ele percebe que o muro está sendo construído, ele diz assim, basta uma raposa para essa pedra, para esse muro desabar. Os opositores sempre vão existir. Agora, quem somos nós? Temos resiliência no que nós estamos fazendo? Ou qualquer raposinha pode destruir aquilo que o Senhor nos entregou como herança? E olha aqui o que diz em Neemias, versículo 4. Neemias, capítulo 4, versículo 7. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Os Sambalates sempre vão haver na nossa vida. E o que nós precisamos entender, que o opositor da nossa vida não é o irmão que está do seu lado, é o próprio Satanás. Ele sempre vai se levantar. Quando você tomar a frente, que você der o primeiro passo para mudar a sua vida, mudar o seu comportamento, mudar a maneira que você cuida do seu casamento, dos seus filhos, da sua finança, da maneira que você se veste, um Sambalate sempre vai se levantar. Satanás sempre vai se levantar para tentar nos derrubar. Em Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 17, irmãos, depois de um breve tempo separado de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por volta a vê-los pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los. Eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Talvez você precise voltar lá atrás e restaurar algumas coisas que foram perdidas. De um pai que você não visita mais, de um familiar que você não tem muito tempo que vai lá. Trazer uma palavra, e Satanás sempre vai levantar sobre a sua vida. Ele sempre vai tentar paralisar a sua vida, colocando empecilhos, coisas a fazeres, cada vez mais pesando o seu dia, para tomar o seu tempo, para que você não consiga se levantar e tomar essa atitude de visitar ou trazer essa palavra. O apóstolo Paulo que sentia saudade dos irmãos, mas Satanás o impediu. E ele diz que não tentou uma nem duas vezes, então significa que a batalha não é fácil. Na semana passada, na quarta-feira, eu trouxe ali um entendimento falamos sobre corrida, sobre maratona. Não é fácil. Uma maratona não é fácil. Uma maratona vai levar tempo, dedicação, esforço. Você vai precisar utilizar os meios adequados para conseguir aquela maratona. E geralmente na maratona o tempo é maior. São horas.
E se você não se dedicar, não se preparar, não utilizar um material, um tênis adequado para correr, você vai morrer. E além disso, vão existir pessoas que vão estar do seu lado se incentivando. Você vai conseguir, vai dar certo. Mas vão existir pessoas, vão existir Sanbalates sobre ele e falar assim, na próxima curva ele vai morrer. E não passa daquela curva ali, ele já passou por essa, já correu 100 metros, 200, mas ali na frente ele vai parar. É Sanbalate, enquanto você começa a colocar as pedras, ele começa a se levantar sobre a sua vida. Mas existe uma curva na frente, e como eu falei na quarta-feira passada, depois dessa curva, existe um refrigério. Depois dessa curva, existe uma pessoa com um copo, com uma garrafa d'água te dando e falando assim, você vai vencer, continua, não para, não para, não para. A nossa vida é uma maratona, nossa vida cristã é uma maratona, a gente não pode parar nunca. Porque existe uma recompensa muito grande. Não é só um prêmio, chega lá, financeiro, um valor, não. Existe um prêmio muito grande. Nós temos que ter a oportunidade de alcançarmos e sentarmos ao lado do Rei, usufruirmos, poder adorar, poder glorificar nele. Essas coisas que nós vivemos aqui na terra é passageira. O que nos espera, a premiação que nos espera é muito maior, muito maior. E ele está nos dizendo, não pare a sua corrida. Corra com um material adequado. Volte à origem. Restauração. Já terminando. Neemias 6:1. Quando o Sanbalate levanta, olha aqui a resposta que Neemias dá para ele aqui. Versículo 6, no capítulo 6, versículo 1. Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Sanbalate e Tobias, eles descobriram, esses opositores descobriram que você estava prestes a vencer. Eles descobriram que a sua caminhada estava prestes a terminar e com êxito, com a vitória. Aquela faculdade, aquele trabalho que você sempre desejou, estava prestes para acontecer. E aí quando as bênçãos de Deus começam a estar prestes a chegar na nossa vida, Satanás se enfurece cada vez mais e cada vez mais ele vai investir para nos derrubar. E às vezes a bênção está tão perto das nossas mãos aqui, está bem pertinho, e a gente não consegue perseverar, não consegue enxergar, e nós desistimos bem próximo. E aí que quando você desiste, você volta lá para o final da fila. Aí você tem que refazer o caminho tudo de novo. Aquela maratona que você já estava prestes a terminar, faltava só alguns metros, mas você desistiu, permitiu que esse Sanbalate, esse Tobias, os opositores tirassem o seu foco, e você desistiu e voltou para o final da fila. No versículo 2, então Sanbalate e Gesem enviaram, olha o que acontece aqui no versículo 2, então Sanbalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu encontrasse com eles num povoado da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer o mal, respondi a seguinte mensagem: essa é a mensagem que eu e você precisamos responder para o inferno. Estou comprometido numa grande obra. Estou comprometido numa grande obra, não tenho tempo para você. O meu foco é Jesus Cristo, o meu alvo é Jesus Cristo. Eu não tenho tempo para você, eu não tenho tempo para conversa fiada, eu não tenho tempo para ficar na beira da esquina, eu não tenho tempo para ficar de fofoca com ninguém,
Eu não tenho tempo para ficar falando da vida de ninguém. O meu alvo é Cristo. E se Cristo me entregou uma missão, que é para alcançar vidas, é para evangelizar pessoas, é para tirar pessoas do lamaçal, é isso que eu preciso fazer, esse é o meu alvo. Agora os sambalates, os opositores, sempre vão nos distrair. E como que é essa distração? Te convidando para ir em algum lugar, falando algumas coisas para tirar você do foco, te oferecendo coisas que talvez possam crescer os seus olhos, porque uma questão financeira, vocês possam estar passando por alguma dificuldade, e uma pessoa vem e te entrega alguma coisa, te oferece alguma coisa, mas consulte ao Senhor se esse trabalho que estão te oferecendo é de Deus, ou ele vai te afastar cada vez mais de Deus. Sambalate tentou fazer isso. Respondi a seguinte mensagem: estou envolvido em uma grande obra, muito importante, não posso ir. Por que eu deveria interromper o meu trabalho para me encontrar com vocês? Durante 4 vezes, eles enviaram a mesma mensagem. Para tu ver que a vida do cristão não é fácil. A vida cristã não é fácil, não vai ser fácil. Até que a volta de Cristo venha e nos leve, até que haja um arrebatamento, até que nós possamos ter esse encontro com Deus, a nossa vida aqui não vai ser fácil. A Bíblia diz que a terra é do maligno. O que nós estamos aqui fazendo, a nossa missão, é para alcançar vidas, alcançar almas. E para alcançar essas vidas e almas, alguns opositores vão nos levantar, vão se levantar contra a nossa vida. Porém, ele se levantou durante 4 vezes enviando a mesma mensagem. Cada vez respondi da mesma forma. Então eu sou firme. Nada vai oscilar os meus pensamentos, nada vai me tirar do foco, nada vai me tirar do propósito que o Senhor me entregou. Nada vai me distrair. Pode enviar a mensagem que for, pode enviar, falar o que quiser, pode tentar me oferecer o que quiser. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é vidas, o meu alvo é alcançar vidas, o meu alvo é estar na presença do Senhor. O meu alvo é restaurar a minha casa, o meu alvo é restaurar os meus filhos, o meu alvo é eliminar de uma vez por todas o que o mundo quer falar nos meus ouvidos. O meu alvo é colocar a língua dos anjos na boca dos meus filhos. Eu sou o sacerdote da minha casa. Eu vou me levantar. Eu vou reconstruir a minha casa. Talvez você esteja, nesta manhã, com algumas brechas, com algumas dificuldades, com algumas mazelas, algumas coisas que estão impedindo de você prosseguir no alvo de Cristo Jesus. Mas nessa manhã o Senhor vem trazer uma restauração sobre a sua vida, sobre a minha vida. E se você estiver no propósito de Deus, a mão de Deus estiver estendida sobre a sua vida, não existe raposa que vai te derrubar. Não existe brecha, não existe raposinha nenhuma que vai subir no seu muro e vai te levantar. O seu muro foi feito debaixo de um alicerce. O seu muro foi levantado debaixo de um alicerce. A sua construção não foi feita em cima de uma areia, a sua construção foi feita de um alicerce e levou concreto, foi edificado em cima da rocha. Não existe Satanás, não existe opositor, não existe ninguém que vai tirar nosso foco. Para isso nós precisamos nos policiar todos os dias. Voltar à origem é chegar na hora do louvor. Voltar à origem é ter disciplina na casa de Deus. Voltar à origem é saber as vestes que você vai usar na casa de Deus. Voltar à origem é falar que ama. Voltar à origem é a mesma língua que você fala dentro da igreja, é chegar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, as pessoas vão te olhar e falar: é constância, esse cara não desiste. A mesma forma que ele é lá, ele é aqui. Isso é voltar à origem. Isso é restauração. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela essa palavra?
Pode ser melhor? Fique de pé no seu lugar, aplaudindo ao Senhor, em nome de Jesus.